Gurizada, o negócio é o seguinte, talvez o Renato nem precisasse, mas o fato é que esta primeira edição da Copa do Mundo de Clubes que a FIFA organiza nos Estados Unidos é a celebração, a coroação, ou melhor dizendo, a consagração da sua carreira como técnico do futebol. E observem, comandando um Fluminense que tem uma série de limitações, Renato colocou este time entre os 4 melhores do planeta. Talvez, gurizada, seja a hora da CBF ter um olhar diferenciado, mais atento à carreira de Renato. E por que não pensar num futuro próximo em Renato como treinador da seleção brasileira? É sobre isso que a gente conversa, sobre a consagração de Renato como técnico de futebol neste meu vídeo, que é para a agência Pesto. Tu tem uma empresa, tu faz todo o trabalho de forma correta, o teu produto é muito bom para ser vendido, mas tu tá observando que os resultados poderiam ser melhores. A Pesto, e esta é a mensagem, é uma agência que vai fazer a diferença no teu negócio. A Pesto vai ajudar a tua empresa a vender mais. Tu investe em conteúdo, anuncia, mas está percebendo que o resultado pode ser ainda melhor. Pode ser que o problema não seja o que você vende, o produto, mas sim em como a sua empresa se posiciona e se comunica. Como é que está, por exemplo, a tua posição no aspecto digital? Você sabe a relevância, o impacto das redes sociais. Vamos dar uma olhada nisso com a agência Pesto. Pesto, a sua marca com mais resultado, estratégia e conteúdo. Na descrição do vídeo, no primeiro comentário, mais informações, mas aqui eu te antecipo o telefone que está aparecendo na tela, 51 9 9355 9861 99355 9861. Conversa com a equipe da agência Pesto. Em nome de Pesto, eu rodo a vinheta e a seguir a celebração e a consagração de Renato no Mundial de Clubes. Pelos títulos já conquistados, Copa do Brasil com o próprio Fluminense lá em 2007, mas em especial pela trajetória como treinador no Grêmio, Copa do Brasil, Libertadores da América, uma ampla hegemonia construída anos atrás no futebol do Rio Grande do Sul, às vezes com equipe não mais do que medianas, conseguindo resultados expressivos. O Renato nem precisaria desta Copa do Mundo de Clubes para que o seu trabalho fosse reconhecido, para que a sua capacidade fosse identificada. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos, nesta que é a primeira edição deste novo formato, agora intitulado Copa do Mundo de Clubes, é algo impressionante. O Renato tem sido elogiado e respaldado por treinadores consagrados, como, por exemplo, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. A gente sabe que os dois têm uma relação próxima sempre que há o enfrentamento. Recentemente, inclusive, o Renato aqui no Grêmio, o Abel no Palmeiras, eles se encontravam na beira do campo, às vezes em entrevistas e trocavam elogios. O Abel saiu em defesa do trabalho do Renato. O próprio Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, multicampeão, especialmente no comando do Real Madrid, concedeu entrevista neste final de semana, também elogiando, em especial, a forma de se defender do Fluminense. A campanha que Renato faz com o Fluminense, ela chama a atenção do futebol mundial. Observem que no dia de hoje, por exemplo, esta segunda-feira, a FIFA coloca Renato como um dos protagonistas no seu site, numa longa e detalhada entrevista, que tem aspectos muito importantes, falando do quanto o trabalho do Renato resgata a autoestima, resgata a força do futebol brasileiro. E há um trecho na última pergunta que o repórter da FIFA faz a Renato, muito interessante, quando ele, Renato, defende o futebol brasileiro, falando que ele tem que ser visto com outros olhos. E aí eu entro na questão da CBF. Há muito tempo que eu defendo que o Renato seria o treinador ideal para um evento como a Copa do Mundo.
7 jogos, agora vão aumentar os participantes. A Copa do Mundo não será mais disputada em um único mês, serão necessários 45, 50 dias, porque a FIFA inchou a competição já a partir do próximo ano nos Estados Unidos, no México e no Canadá, com 3 sedes, mas é um torneio rápido. E o Renato, eu sempre defendi isso, sempre não, questão, desde o seu trabalho no Grêmio consagrado em 2016 com Copa do Brasil, depois Libertadores da América, o Renato tem a aderência para este tipo de torneio. Uma grande mobilização do seu time num tiro curtíssimo, como é a Copa do Mundo de Clubes. As ferramentas que o Renato está mostrando neste Mundial, a ponto de trocar o esquema tático durante o torneio, apenas reforçam isso que eu defendo. O Renato seria o treinador ideal para este momento da seleção brasileira, que, ok, está em boas mãos com o Ancelotti. Mas por que não pensar nisso depois desta Copa? Por que não entregar para Renato a missão de, na outra Copa do Mundo, ele levar o Brasil à final e ao título, que poderá até ser alcançado agora com o Ancelotti? Eu acho que a safra não é lá muito boa, mas o Renato está mostrando algo que eu melhor identifico em técnicos competentes, que é não fazer um grande trabalho com o time consagrado. É fazer um bom trabalho, um ótimo trabalho como ele está fazendo, mesmo com um time que tem as suas deficiências. E o Fluminense tem, gurizada. E isso só respalda o trabalho do Renato. O Renato tem um elenco pior que o do Flamengo, aliás, eu acho bem pior que o do Flamengo, pior que o do Palmeiras, bem pior que o do Palmeiras, e, digamos, apenas pior que o do Botafogo. No entanto, ele levou o Fluminense mais adiante na competição. O único brasileiro entre os 4 finalistas do Mundial. Os outros ficaram pelo meio do caminho. E fizeram algumas participações, digamos assim, razoável. Eu acho que o Flamengo, com o elenco que tem, poderia ter ido mais longe. Renato conseguiu se classificar num grupo que tinha o Borussia Dortmund e não perdeu para a equipe alemã, inclusive o primeiro jogo do Flu neste Mundial. Depois encarou o atual time que é o vice-campeão da Champions, a Internazionale, que vem chegando nas competições europeias sempre muito longe, venceu por 2-0 nas oitavas, mandou os italianos da Inter para casa, para Milão. Depois venceu o Al Hilal, um time recheado de estrelas, por 2-1 nas quartas de final e agora está nas semifinais, o jogo contra o Chelsea, amanhã, terça-feira, às 4 da tarde. O Renato não precisará eliminar o Chelsea para sair da Copa do Mundo de Clubes consagrado. E é hora da CBF passar por cima de divergências ideológicas ou políticas e olhar para Renato de forma diferenciada. Olhar para Renato como um treinador capaz de assumir a seleção brasileira. Aliás, gurizada, eu acho que passou da hora. Isso deveria ter acontecido agora, para a Copa do Mundo de 2026. Eu sei que alguém aí do outro lado já levantou o dedo, já está digitando para dizer o seguinte: mas Menegas, tu fizesses críticas a Renato na sua última passagem pelo Grêmio. Fiz e faria de novo. O trabalho de Renato no Grêmio no ano passado foi ruim. Talvez já estivesse desgastado, talvez não tenha encontrado soluções táticas. Não é porque alguém vai mal numa temporada que deixa de ser um treinador competente. Ou não é porque alguém faz uma temporada extra classe em algum momento que é o melhor treinador do mundo. Não é este o caso. E que bom quando a imprensa critica trabalhos ruins e elogia, reconhece bons trabalhos. Até aqueles que há muito tempo, colegas de profissão inclusive, ou torcedores mais calorosos, ou do Grêmio, ou do Internacional, que consideravam que o Renato, este não é técnico, este é só motivador. Eu acho compreensível, eu respeito a opinião de todos. E eu me incluo entre os que criticaram o trabalho do Renato no ano passado. Foi um trabalho ruim, foi um trabalho ruim dele, foi um trabalho ruim do departamento de futebol, foi um trabalho ruim do mais alto escalão do Grêmio, da diretoria e do seu presidente, mas no ponto de vista do time, o Renato é o comandante. E o Renato cometeu erros visíveis e escancarados, mas isso não diminui o seu tamanho como treinador. E ele mostrou agora que num clube completamente diferente, inclusive longe de ter um timaço para comandar, ele tem capacidade para fazer um grande trabalho. Renato está saindo absolutamente consagrado desta Copa do Mundo de Clubes, independente do que aconteça amanhã contra o Chelsea. Bom, se ele passar pelo Chelsea,
Aí o caso da CBF, eu já não acho que é mais de olhar para Renato de forma diferenciada. Aí eu acho que seria caso para arrependimento. Renato é o brasileiro mais consagrado desta primeira edição, neste novo formato, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu quero convidar a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho. O like ajuda, faz o canal do Menega subir. E agora eu quero dar um recado para ti, que tem uma empresa e que tem um bom produto. Vamos dar uma olhada nisso, os resultados não estão de acordo com o teu investimento, com aquilo que tu te dedica na tua empresa. Eu tenho uma indicação para ti, é a agência Pesto. A agência que vai fazer a diferença no teu negócio. A Pesto vai ajudar a tua empresa a vender mais. A mensagem é esta da Pesto. Você investe em conteúdo, anuncia, mas está olhando, está percebendo que o resultado pode melhorar, não é mesmo? Pode ser que o problema não seja o produto que tu estás vendendo, mas sim em como a tua empresa se posiciona e se comunica. Tu estás bem amparado no aspecto digital, na linguagem digital, por exemplo, Pesto, a sua marca com mais resultado, estratégia e conteúdo. Anota o telefone aí, que eu já coloquei também aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário, 51 99355 9861. Conversa com a equipe da Pesto. Eles podem ajudar a tua agência, a tua empresa, aliás, a vender mais. Pesto, a agência que vai fazer a diferença no teu negócio. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.